Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo e nós vamos falar sobre um tema que foi bastante pedido, que é namoro e casamento, em especial para hoje, focado nos homens. Primeiro, só para uma breve enquete aqui no chat, né? Vou pedir que vocês mandem se vocês são casados, se vocês são solteiros e no caso de vocês terem filhos também, né? Ou seja, sou casado, tenho 3 filhos. Podem mandar no chat, nos comentários e tudo para eu ter uma breve enquete aqui do público. Solteiro, casado e se casado também, quantos filhos? Tem gente mandando solteiro, a maioria aqui mandando solteiro. Teve uma pessoa que mandou casado, 2 filhos. Casado, 2 filhos. Casado, 1 filho. Noivo, né? Noivo pode mandar também. Casada, grávida do primeiro, solteiro, solteiro. A grande maioria solteiros, né? E dos casados, eu acho que a grande maioria é primeiro filho. Teve até na live de ontem sobre gerações, né? Na de ontem não, na última live, né? Que foi sobre gerações. Tem uma pessoa que falou pra mim, Guilherme, seu público não é tão novo quanto você imagina. Eu falei, gente, o cara é da geração Y. Eu falei, gente, nosso público é 50% da geração Y, não é? Ele não é nem mais novo nem mais velho, a gente tem as estatísticas. Então metade das pessoas são millennials aqui que acompanham esse canal. E 25% é mais velho do que millennial, né? Então 25% é mais velho do que isso e 25% é mais novo. Então, enfim, é bem dividido. Sempre lembro isso, mas é bom. Mas aqui dá pra ver, ó, que a maioria das pessoas está entre solteira, a maioria do pessoal que tá mandando no chat. Depois tem um número de pessoas que estão casadas. A maioria dos que estão casados estão no primeiro filho ou no segundo filho, né? Então, de fato, tem muito poucas pessoas que mandaram falando casados sem filhos. Interessante. A maioria dos que falaram que estão casados estão com o primeiro filho. Tem um número razoável de pessoas também que mandaram que estão noivas, né? Casado 2 anos, sem filho, casado com 4 filhos, caramba. Parabéns. Muita gente mandando aqui, ó, 25 anos, 29 anos, 25, 33. Casado há 33 anos, caramba. 33 anos, eu não tinha nascido. Então vamos lá, agora que a gente já teve um insight bom, então é isso, a maioria aqui solteiros. Eu vou falar nessa live para esclarecer, né? Eu vou falar do momento em que a pessoa procura de antes do namoro até o casamento e o primeiro filho. Então essa live vai cobrir até o primeiro filho, acho que é o mais adequado para o nosso público. Não vou focar em famílias que estão, segundo filho, terceiro filho, 20 anos de casado, não. Vamos começar com pessoas que não tem ninguém, que estão trancadas em pessoas que estão trancadas em casa sem absolutamente nenhum relacionamento, indo para pessoas que começam a namorar, passam por um noivado e vão até um casamento. Então, para quem entrou dessa live, que não é do público habitual, eu, só para esclarecer, eu sou casado e tenho 4 filhos, né? Então, sou casado há 5 anos e tenho 4 filhos. Então, eu tenho 2 meninas e depois 2 meninos, sendo que o mais novo, que é o Miguel, vai nascer aí nos próximos meses. Então vamos lá, primeira coisa para um homem solteiro que basicamente começou a pensar em relacionamentos, então, ou seja, ele chegou no final da adolescência, começo da vida adulta e ele começa a pensar em relacionamento. Eu acho que o primeiro conselho e a primeira coisa fundamental a se tratar é a própria questão do desejo sexual. Porque hoje na cultura
e isso já era assim na minha época, e isso só se agravou, existe uma, uma propaganda, uma sensualização gigantesca da cultura que as pessoas consomem. Por óbvio, nós acabamos de passar o período do carnaval, que evidentemente isso é ressaltado, mas o fato é que nas escolas, no, na mídia, em todos os lugares, há uma disponibilidade de imagens sensuais que ela é artificialmente colocada, inclusive. Porque pensem, a história da humanidade, na história da humanidade as pessoas viveram sem isso. As pessoas simplesmente não passaram a maior parte da história da humanidade com imagens sexuais sendo metralhadas na cabeça delas o tempo todo. Eu sou velho o suficiente, por exemplo, e esse tópico óbvio que ele é relevante para isso, para lembrar da época que para a pessoa consumir pornografia tinha dentro das locadoras um espaço que ele era segregado para pornografia. Hoje, por óbvio, muitas pessoas muito jovens já são expostas à pornografia. Isso é um fato que não dá para fugir disso. Então a hipersexualização ela gera também uma expectativa em várias pessoas. O cara, um homem jovem, ele cria uma expectativa sexual diferente do que usualmente as pessoas teriam. Não só isso, como a propaganda sexual manifesta nos colegas, ela é de uma natureza muito confusa hoje. Eu acho que esses conceitos... Porque assim, a figura do pai forte, ela é, por óbvio, muito ausente da nossa sociedade. É muito difícil que um jovem homem tenha alguém no qual se inspirar, ou o pai dele chegue e mande a real para ele. Ou dê conselhos realistas nisso. Ou porque o pai vem de uma época muito antiga em que a situação era muito diferente da dele. Então ele também não sabe tanto como lidar com o conceito atual, com o contexto atual, ele nem sabe como que as coisas estão circulando na faixa etária dele. Ou porque o pai também tem costumes muito relapsos, então também não está nem aí. É meio que ele fala, siga qualquer coisa. Ou porque, sei lá, o pai é sem noção mesmo. Eu acho que muita gente das gerações imediatamente anteriores, eles não têm uma noção muito clara, assim. Então, o que acontece? Há as pessoas já vão procurar um relacionamento muito movidas pelo desejo sexual. Qual é o problema disso? O problema é que se você é dominado pelo desejo sexual, você é muito mais facilmente não só enganado, por óbvio, como você muito facilmente vai ter critérios ruins para identificar uma pessoa. Primeiro, é natural que você tenha atração sexual por pessoas do sexo oposto. É natural. Agora, porque tem gente que vai falar assim, mas eu sinto atração sexual. Não, jura, gênio. Tem gente até que vira pra mim e fala assim, não dá pra eu ser cristão, eu tenho atração sexual por mulheres. Eu falo, que bom que você tem atração sexual por mulheres. Assim, eu não vejo isso como uma coisa, não é um problema, é normal. O normal é que você tenha atração sexual por mulheres. A questão não é essa, a questão é que se você é dominado pelas suas paixões, se você é determinado pelas suas paixões, você não vai conseguir usar o seu intelecto para poder julgar adequadamente as situações. Vejam, o desejo sexual é comum a todos os animais. Os animais que basicamente se reproduzem, eles têm. Por quê? Porque a espécie humana, e eu sei que isso é muito radical para hoje, a espécie humana, ela pratica atos sexuais para se reproduzir, para gerar a próxima geração. Os seus genes sobrevivem a partir do momento que você gera uma outra vida. Na nossa cultura, se tentou a todo custo dissociar o prazer sexual da geração da vida. Mas isso é a realidade biológica mais óbvia e imediata. Um dos principais motivos pelos quais você tem o desejo sexual é porque você quer manter os seus genes, você quer perseverar, você quer ter um legado associado à sua existência e à sua espécie. Então esse é um ponto básico para a gente começar. Mais ou menos ao modo de Aristóteles, nós temos que entender isso. Agora, esse desejo sexual biológico, ele é diferente nos homens dos animais. Não porque os homens não sejam animais também, mas porque, diferente dos animais, os homens conseguem discernir sobre as suas paixões e guiar os seus atos. Porque para os homens não satisfaz
não há satisfação em se reproduzir só ao modo dos animais. Por quê? Por alguns motivos. A espécie humana, quando ela gera uma vida, ela precisa criar essa vida, ela precisa cultivar essa vida, a pessoa precisa ser formada. Daí que é muito próprio e importante do ser humano, da espécie humana, a figura do pai. O pai é uma figura decisiva. Hoje, 50% das crianças no Brasil crescem sem o pai. E o fato é que um pai é uma figura decisiva, e ele é uma figura decisiva para a formação e para a pessoa ter um guia de relacionamento. Então é dura essa realidade, mas tudo bem, a pessoa cresceu sem o pai, mesmo assim vai ter que procurar modelos masculinos e readequar as coisas. É isso, é uma realidade dura, mas a gente tem que encará-la. Então, a partir do momento que a espécie humana tem isso, você precisa entrar com o uso da razão para discernir as coisas. E você precisa controlar esse desejo sexual, senão ele vai controlar você. Se uma pessoa consome pornografia habitualmente, ela, por óbvio, vai ter muito mais dificuldade. Fora os vários problemas associados ao consumo de pornografia, o aumento da ansiedade, a redução da massa cinzenta. Quem tem dúvidas sobre isso, assista a nossa live sobre o que aumenta e o que reduz o QI. Toda a própria... o fato da pessoa sentir menos prazer conforme o tempo vai passar. Mas o fato é que o consumo de pornografia, ele afeta substancialmente a capacidade da pessoa de controlar os seus desejos sexuais. Isso é intuitivo e óbvio. Portanto, a partir do momento que você está consumindo pornografia, isso pode te atrapalhar muito. Inclusive na perspectiva de você ter uma vida madura de relacionamento. Hoje, nós chegamos num ponto bizarro da revolução sexual, porque na revolução sexual, primeiro, as pessoas começaram a ter muitas relações fora do casamento. E agora nós chegamos num outro ponto que está reduzindo o número de relações sexuais. Em grande parte reduz o número de relações sexuais porque as pessoas consomem mais pornografia. E não só isso. Agora as pessoas estão consumindo pornografia, como a gente falou em outras lives também, de inteligência artificial, que é o artificialismo total. Produzida, sei lá, homens consumindo pornografia produzida por outros homens, que é assim, totalmente artificial, que só tem outro homem envolvido, no sentido de que ele é um programador produzindo essa pornografia. Então, esse artificialismo, por óbvio, atrapalhou a capacidade das pessoas de terem relacionamentos. E no geral, fora, tem outra live, obviamente tem que ir atrás, que é a minha live sobre a crise da masculinidade. Assistam essa live. Porque não só baixa ano a ano 1% a testosterona média dos homens, isso é um estudo que tem lá nos Estados Unidos, como nos últimos, dos anos 60 para cá, a quantidade de espermatozoides reduziu em 50%. Então nós temos uma redução brutal do número de espermatozoides, uma redução na testosterona total. E e aqui vejam que eu nem estou entrando numa questão moral, porque eu acho que muita gente quer abordar isso aí só por uma questão moral. Ah, não, pornografia é moral. Não, perfeito, mas vejam que o que eu estou falando é simplesmente o efeitos práticos imediatos disso. E aí vem a seguinte questão. O cara tá com a baixa testosterona e absolutamente determinado pela pornografia, quando ele vai procurar uma esposa, qual o efeito? Bom, primeiro, homens que são absolutamente escravos das paixões já são, por óbvio, menos atraentes, inclusive para as mulheres. Elas percebem isso e é, por evidência, menos atraente para elas. Elas acham... É curioso isso, porque meio que as mulheres intuitivamente elas preferem homens que eles despertam a admiração de várias pessoas, inclusive de outros homens. Se um homem é muito determinado pelo desejo sexual de imediato, a tendência das mulheres é achar isso pior. E natural, porque, sei lá, é uma coisa... Então o cara ele tem um efeito duplo, porque além de estar dissociado, ele vai se tornando mais repulsivo por isso. Então é curioso, porque daí tem que sair desse ciclo virtuoso, esse ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso ele tem que ser rompido. E a primeira coisa para a pessoa fazer, por óbvio, é cortar a pornografia. A segunda coisa é começar a desenvolver as habilidades enquanto homem. Porque o primeiro foco de um homem que está procurando um relacionamento é ele mesmo. Ele não tem um outro foco senão esse.
Faz muito mal e é fruto da nossa insegurança, da fraqueza total nossa, que os homens fiquem pensando simplesmente no que as mulheres vão achar deles. Isso também é fraqueza, isso também é percebido pelo sexo oposto e isso também é percebido como algo fraco. A gente falando, você não é terapeuta, de modo algum sou terapeuta, sou só um professor de filosofia, mas já sou casado, tenho 4 filhos, falo da minha experiência própria. E então é percebido é algo percebido quando o homem fica pensando demais o que as mulheres vão pensar dele. Fora que isso é insegurança, isso faz mal pra você. Então o homem não tem que ficar pensando no que as mulheres vão ficar pensando dele, porque isso não faz bem. Então, se o homem não tem que ficar pensando no que as mulheres vão pensar dele, o que ele faz? Em primeiro lugar, tem que focar nele mesmo. Daí foi o que eu falei na minha live de conselhos para homens jovens. E aqueles conselhos, eu não vou entrar em toda a discussão daqueles conselhos, mas só para recapitular. Começando com hidratação, que a pessoa entra numa rotina de hidratação. Depois exercícios físicos, musculação é ótimo. Luta é maravilhoso. E aqui tem um ponto especial que eu não falei nas outras lives sobre isso. Há uma conexão na parte irascível da alma que ela conecta o homem com a parte da violência e ela conecta o homem com a parte sexual. De um tal modo que se você olhar coisas muito degradadas sexualmente, elas tendem para a violência. E se você olhar coisas muito violentas, elas tendem para a perversão sexual e vice-versa. Isso acontece com a degradação da música, por exemplo. Quando a música se degrada muito, ela é muito sensual e ela apela para a violência. No entanto, existe o efeito oposto. Uma das coisas mais belas e reconhecidas como parte da formação de uma família e atraentes é a violência controlada. Sempre foi assim. Um exemplo fantástico disso é a Odisseia. Porque na Odisseia, quando não só Ulisses passa por uma jornada de autocontrole, um símbolo disso é quando ele ouve o canto das sereias, mas ele está amarrado no mastro, portanto ele está criando uma dificuldade para que ele não se perca no canto das sereias. E Ulisses, ao final da história, ele se prova novamente como digno da esposa dele, quando ele anonimamente sobrepuja, ele derrota, ele prova que ele é melhor do que todos os outros pretendentes da esposa. Então ele afirma o caráter da superioridade, da força dele face aos outros. No caso ali, inclusive, uma força de personalidade. Essa relação é o seguinte: o homem que não é perigoso em nenhum aspecto, ele é basicamente o homem que ele não é perigoso em algum aspecto, ele basicamente é aquele homem que é totalmente inofensivo. Portanto, a fraqueza, ela aponta ela demonstra, né, de imediato e de bate-pronto uma pessoa que ela não é necessariamente pacífica, ela é simplesmente fraca. Isso quem fala muito é o Jordan Peterson. Então o Jordan Peterson fala disso, do homem ter essa força. Então é curioso, porque o homem forte, as pessoas falam muito de... Agora tem esse termo circulando, os caras falam de masculinidade tóxica. Mas eu, pela minha experiência, eu vejo as mulheres serem muitas vezes pior tratadas por homens que têm uma alma mais fraca do que por homens que têm uma alma mais forte. Isso é a minha experiência, isso é como eu vejo no dia a dia. Pessoas, como o Jordan Peterson muito bem fala, se você acha que os homens fortes são perigosos, espere a TV do que são capazes os homens fracos. E eu diria para você que todos os dias, em todos os lugares, na TV, em toda parte, nós estamos vendo do que os homens fracos são capazes. Portanto, até o respeito que você vai ter pelas mulheres melhora quando você se fortalece. E a força é melhor do que a fraqueza, por óbvio. Portanto, a prioridade dos homens é se tornar mais fortes. E aí vem o problema. As pessoas acham, por um imaginário muito anos 80, que o músculo ele é o sinônimo da força da masculinidade. E esse é um erro crasso, assim, porque, embora a musculação seja fantástica, eu não sou contra, muito pelo contrário,
a força da alma é maior do que a força física, por óbvio. E quando a situação aperta, você percebe isso com maior clareza. Então, quando você realmente precisa de alguém forte, a pessoa que ela é simplesmente esteticamente forte, né? Quando realmente aperta uma situação, você vê claramente essa diferença. Por isso que eu gosto da luta, não porque a luta é perfeita isso, mas é porque pelo menos você ganha algum sentido, luta com sparring no caso, né? Eu não gosto da perspectiva de artes marciais que não tem um sparring real. Porque em algum momento você tem uma medição de forças. Mas veja que uma das partes principais, eu acho, para um homem, e aqui eu acho para a segurança dele, para ele perceber, né, não só isso, é quando o homem efetivamente consegue também pagar as contas dele. E esse ponto eu acho que é fundamental. Tudo isso aqui é antes dele entrar no relacionamento. Porque assim, tem um clique, e eu acho que o ponto do relacionamento é o momento que o cara dá esse clique. O clique, eu não vou entrar em quantidade de dinheiro, mas é um momento em que o cara ele sabe ganhar dinheiro. Tem um momento na vida de um homem, sei lá, que é uma jornada que ele dá um clique e ele fala, caramba, eu sei ganhar dinheiro. Eu acho esse ponto fundamental. Então eu não sei, o homem primeiro tem que se fortalecer, sem dúvida, e antes no espírito qualquer outra coisa. Segundo, ele tem que dar esse clique que ele fala assim, caramba, eu consigo ganhar dinheiro, é assim que eu faço. Novamente, as quantidades são muito variadas, porque também o padrão de vida das pessoas é variado, sabe? Tem gente falando, hoje força é botar o shape, mas não é ruim botar o shape, aliás, é ótimo. E tem que ser incentivado que os homens jovens façam isso mesmo, porque vai fazer bem pra eles. Mas isso só não é a mesma coisa que o todo da força da alma da pessoa, não é? Quando o cara. Se o cara sabe ganhar dinheiro, e novamente que as quantidades são variadas, cai a ficha dele e fala: caramba, agora eu tenho uma. E tem uma autonomia. Tem coisas até básicas. Antigamente se usava muito para forjar os homens, a caça, por óbvio, e a pesca e outras coisas, porque o cara entendia que o sustento dele vinha da mão dele, sabe? Você entendia que você entendia que basicamente, sei lá, se eu trabalho, se eu produzo algo, eu como. Hoje tem a cultura do almoço de graça. E a cultura do almoço de graça ela é muito esquisita, porque isso não existe no mundo real. Então você tem que ter algum momento que você fala assim, caramba, sei lá, eu efetivamente consigo ganhar um dinheiro. E aí vem o problema de estudo espiritual. É engraçado que as pessoas falam, Guilherme, você fala que a culpa é dos homens. Veja que eu não falei de culpa de nada, né? Qual culpa eu falei? Eu tô falando que vai fazer bem pra você. Se o cara seguir isso, vai fazer bem pra ele. Não tem como não fazer bem. É que é intuitivo. Se você sabe ganhar dinheiro, se você começa a se fortalecer, se você começa a melhorar a sua vida de exercício, se você melhora a sua dieta, corta essas coisas que estão trazendo fitoestrogênios, você basicamente melhorou. E isso é fundamental. Se você cortou a pornografia, se você parou de ser movido pelo desejo sexual, e se você agora não é determinado por ele, você está infinitamente melhor preparado para um relacionamento. Inclusive a sua postura e seu modo de falar já vão comunicar, sei lá, vão te comunicar como uma pessoa melhor. A culpa é dos homens. Não, a culpa é de quem está assistindo essa live. Você é o culpado, sim. Lógico. Quem está assistindo essa live, homem ou mulher, é o culpado, porque você é o culpado, você é o primeiro culpado de todos os defeitos que você tem na sua vida. Recebendo eles de fora ou não, porque a nossa cultura não favorece, não te ajudou. Recebendo a doutrinação que for, claro que todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado no sentido que você tem um pecado original. Todo mundo é culpado no sentido de que você desce nesse mundo cheio de problemas para resolver. O único que é inocente é o próprio Cristo. E do resto, a gente só aprende a começar a vencer os nossos próprios males. A pior atitude é nós pararmos e falar assim, nós vamos chorar. Eu sou culpado pelos males que tem na minha vida. Os problemas meus são meus. Agora, quando a gente para culpar o mundo, realmente a nossa vida é infinitamente mais infeliz, né? Claro, isso é óbvio. Isso que eu tô falando agora é o óbvio do óbvio.
Confúcio já falava muito bem, falava, o homem superior cobra tudo de si e menos dos outros. O homem inferior cobra tudo dos outros e nada de si. E isso é verdade. E isso permanece. Confúcio estava certíssimo. Agora, deu o clique, beleza. Comecei a Maria Imaculada também nasceu sem pecado. Mas assim, tudo bem. Comecei a me fortalecer, melhorei minha dieta, cortei essas coisas, comecei a melhorar meu porte. Agora, a meta de um homem é basicamente se portar como um homem. Então, a postura é fundamental. E aí vem a parte. Ganhar a admiração de outros homens. Porque você, ao ganhar a admiração de outros homens, você basicamente é muito mais simples. Não só é mais simples você ser uma pessoa que vai ganhar a admiração das mulheres, como é mais simples você ser uma pessoa que é mais madura. Porque os outros homens vão, obviamente, julgar se você não é alguém que produz algo e que traz algo de útil para a sociedade. Como que você ganha a admiração dos outros homens? Com um trabalho profundo, com um trabalho que consegue efetivamente melhorar a vida das pessoas. Então, você ganha a admiração dos outros homens estudando. Você ganha a admiração dos outros homens sendo um profissional de destaque, não importa o que você faça. Você ganha a admiração dos outros homens sendo um líder esportivo, sendo um líder militar, sei lá. Você ganha a admiração dos outros homens basicamente sendo um líder, sendo uma pessoa que guia eles porque consegue passar algo de bom para eles. Que alguém falou, não ligo para a opinião das outras pessoas. Mas o ponto não é você ligar para a opinião das outras pessoas, o ponto é você ter os talentos que vão permitir você ser admirado por outros homens. Não você querer ser admirado pelos outros talentos. Aliás, isso é muito diferente dos dois conselhos. Eu não estou dando nenhum conselho de como você faz para parecer virtuoso ou parecer ter as coisas. Eu estou recomendando que você seja virtuoso de verdade. No mundo em que tudo é artificialidade, tudo é aparência, eu sei que é mais difícil de entender. No mundo que as pessoas só querem saber do que os outros pensam delas. O que eu estou falando é, dane-se o que os outros vão pensar de você. Mas seja um homem que consegue inspirar admiração em outros homens. Então, esse ponto vai te ajudar infinitamente a lidar com o sexo oposto. Gente, quem está no chat, veja aí. Vocês acham que homens que têm mais dificuldade de falar com as mulheres, interagir com o sexo oposto, despertar a admiração delas, no geral, são homens que têm ou que não têm a admiração dos outros homens? Então, os homens que têm dificuldade, no geral, têm ou não têm a admiração dos outros homens? O fato é que se você consegue despertar a admiração dos homens, é muito mais fácil você despertar a admiração das mulheres. Isso é óbvio. E as mulheres, por óbvio, preferem homens que são líderes. Isso é óbvio. Isso aí não tem nem uma discussão. Aí vem a parte interessante. Esse ponto, o fato se um homem ele é um líder, ele mais facilmente vai conseguir, sei lá, no geral da vida dele, e é difícil ser um líder, porque ser um líder significa o seguinte, para você ser um líder estudando, você vai ter que estudar mais que os outros. Ah, Guilherme, mas é talento, eu nasci assim. Então, essa atitude faz muito mal, porque a pessoa fica pensando assim toda hora. Não, é que eu nasci X, eu nasci pobre, eu nasci com não sei o que, eu nasci... Tem um jeito que é garantido. Se você entra numa academia de jiu-jitsu, tem um jeito que você vai ficar melhor que vários caras lá. É o seguinte, você treina mais que todo mundo. Eu garanto pra você que você é melhor. Tem um jeito de você saber mais economia do que, sei lá, até quem tá na faculdade de economia. É você estudar mais economia do que as pessoas que estão lá. Tem um jeito de você ser melhor programador do que vários caras lá. É você treinar mais programação, estudar mais programação do que os seus colegas. Não importa qual o seu talento, se você faz mais que os outros, você tende a ir na frente. Então, o homem tem que dar esse... O clique de ganhar dinheiro, na verdade, ele tem um outro clique mais profundo por trás. Que é o clique do esforço, que é o clique que qualquer anime shonen tem. É o clique que qualquer
história clássica tem. É o clique que qualquer, sei lá, história de herói verdadeira, e agora que ninguém mais entende porque tem esses heróis desconstruídos da Marvel, o clique é, a partir de um certo ponto do meu esforço, eu posso não ser o melhor do mundo, mas eu consigo dar um salto de qualidade gigantesco no que eu consigo fazer. Esse salto, né? Ele é basicamente um salto necessário e ele é anterior e importante. Ele é anterior ao do dinheiro, porque o dinheiro é meio que uma consequência dele. O cara que tem a cabeça, o sangue nos olhos, para treinar habilidades até um ponto que ele dá um clique para cima e ele consegue ganhar dos outros com essas habilidades e ganhar dos outros em competição e a partir daí, portanto, despertar a admiração deles, que é bom, esse cara saltou na frente, não importa do que a gente está falando. Não importa se é luta, não importa se é o estudo, não importa se é o estudo vestibular, até o estudo. E isso é muito mais importante do que simplesmente o dinheiro pelo dinheiro. Mas o dinheiro vem como consequência porque é necessário para você poder, sei lá, chegar e falar assim, quando você segura um dinheiro e gasta, e não é o dinheiro dos seus pais, você fala assim, caramba, eu melhorei na vida. Então o homem tem que ter a capacidade de competir com outros homens. Eu sei que é duro para as pessoas, porque hoje todo mundo foi ensinado a mediocridade. Ah, mas como assim? Eu tenho que competir com os outros? Mas é lógico, meu Deus do céu, cara, isso é o básico da masculinidade, do básico. Guilherme Freire mais Padre Paulo Ricardo e tal. Mais confissão, mais Eucaristia. E aí vem esse ponto que é fundamental. Guilherme, essas virtudes são todas muito boas, mas é difícil ter todas essas virtudes. E aí vem o ponto. É possível ter muitas virtudes naturalmente? Claro que é. Eu sou cético do mundo atual, da capacidade das pessoas, embora eu dê caminhos naturais sempre antes, de elas obterem todas essas virtudes sem uma experiência religiosa profunda e boa. Eu acho muito difícil você buscar a virtude no mundo atual sem que você leia, sem que você medite, sem que você se confesse, sem que você receba a Eucaristia, sem que você tenha uma experiência religiosa boa e uma doutrina forte. Fato é que muita gente começa a assistir o Padre Paulo Ricardo, e o Padre Paulo Ricardo dá uma doutrina básica, as pessoas já melhoram muito. Muita gente ajoelha, confessa os pecados, já melhora muito. Muita gente, simplesmente, eu acho que a religião, ela se tornou... Ela sempre foi indispensável, porque você não vai salvar sua alma como? Mas eu acho que hoje, até para as virtudes mais básicas, ela se faz mais necessária. Isso, de fato, eu vejo como mais proeminente. E aí, vem a parte que é o seguinte. O pessoal está me cobrando para ler alguns chats. Vamos lá, vamos pegar alguns aqui. Mas olha, que eu vou entrar numa segunda parte, né? Guilherme, eu tenho 18 anos e minha amiga gostaria de ter um bom relacionamento, vai fazer 17 em agosto. Acho que já dá para namorar nessa idade. É difícil prever, mas eu acho um pouco cedo. Eu vou explicar por quê mais pra frente. Guilherme Ferreira mais Chess mais Padre Paulo Ricardo. Reconversão mais confissão mais Eucaristia e tal. Teve mais chats antes, só que ele não tá aparecendo pra mim aqui. Desgraçado, ele tá cortando aqui. Mas olha, Então agora beleza. Dei o clique. Quando eu passo de certas habilidades, quando eu dou um certo grau de esforço, há um retorno por isso. Esse retorno é inclusive pecuniário. Eu percebi que a minha vida de estudo é indispensável, que a minha vida religiosa realmente agregou muito e que basicamente eu tenho que me fortalecer o tempo todo. Então agora vem o ponto que é o seguinte, tá bom, então eu vou procurar alguém para um relacionamento, eu tenho interesse nisso, vou controlar. Já larguei a pornografia e já aprendi a controlar meu desejo sexual. Esse ponto é fundamental, senão nem faça, cara, nem faça. Você não consegue controlar o seu desejo sexual, nem procure ninguém. Com perfeição você nunca vai controlar. Bem-vindo à realidade humana com 100% de perfeição, nunca.
Mas assim, um controle básico, ele é necessário para pelo menos você começar, sei lá, vivendo uma sociedade de maneira adequada. Aí vem agora o ponto que é o seguinte, bom, vou procurar alguém. Tá, um relacionamento, veja, qual é a pessoa boa, qual é a mulher boa para que eu possa ter um relacionamento? A Bíblia, ela coloca uma coisa muito interessante. Tem um episódio em que o cara vai achar uma esposa e daí ele procura a mulher que ela primeiro ela dá a água pro burro e depois para ela mesma. E lembra que eu li aquilo, eu achei muito fascinante, mas eu fiquei um tempão tentando entender esse treco, sabe? Porque, sei lá, cara, que coisa louca, né? Que é isso? E daí eu comecei a entender. A mulher que você quer como esposa, ela é uma pessoa que ela pensa antes nos outros e depois nela. Eu acho que hoje é quase impossível você encontrar isso com facilidade se ela não tem uma visão religiosa muito profunda. A minha esposa, eu conheci ela ia na missa todos os dias e ela fazia parte de um grupo pró-vida. Eu acho muito difícil. Aí vem o problema de muitos homens, e eu acho que muitos homens são trouxas mesmo. Daí eles pegam raiva, mas sei lá, né? O cara vai tentar achar a mulher na balada. Aí depois ele fala assim, mas as mulheres me enganam, as mulheres estão X e Y. Eu falo, cara, vamos entender, né? Onde foi o lugar que eu fui? Não, eu fui achar um namorado no carnaval. Eu fui achar um namorado na balada. Eu fui achar um namorado na. É. É que assim. Como que eu explico, entendeu? E veja que eu vi uma coisa, um padrão entre os jovens, né? Quando só sobrevivia à faculdade, de maneira mais ou menos sã, quem era muito reacionário. Eu vou falar assim, tem gente que fala assim, são reaços. Claro que eu sou reacionário. Pra quem mandou assim, o Guilherme, você é reacionário. Mas é lógico, eu sou ultra reacionário. Eu sequer sou conservador. Pra quem se ofendeu, de vez em quando aparecem uns trolls no chat se ofendendo. Fala, você não tem noção, cara. Eu sequer sou conservador. Eu não sou liberal, eu não sou conservador. Eu sou reaça mesmo. Sou um tradicionalista reaça. Eu não tô nem aí. Se ofendeu a sua sensibilidade, pra mim é um mérito. E, a, e dado que eu sou altamente reacionário, eu tenho fortes dificuldades em acreditar que sei lá, entendeu? Que o mundo, que os padrões de convívio social do mundo atual conseguem fornecer bons relacionamentos. Tudo bem, a cada 6 mil casos, a cada 7 milhões de casos, aí tem alguém que fala, nossa, conheci uma pessoa incrível na balada. Eu acredito que isso aconteça. Não, talvez especialmente aconteça para quando aconteceu há 30, 40 anos atrás, que é o maior caso que eu ouço são assim, né? Quando eu faço conhecer uma pessoa incrível, eu fui na balada e conheci uma pessoa incrível. Normalmente foi há 40 anos no passado, só para fazer essa ressalva. No mínimo uns 30. 20 já é um otimismo, eu lembro dos anos 2000. Então, a pessoa ela para e ela pensa assim: não, a balada é um bom lugar, eu vou achar lá uma mulher. E qual é um bom lugar para mulher? A primeira pessoa que está do meu lado na faculdade, essa é a pessoa que vai ser a pessoa dos meus sonhos. A pessoa que. Os meus colegas de faculdade, a pessoa que está na outra fila no trabalho. Normalmente essas pessoas são péssimas para você encontrar alguém porque elas não têm nenhum qualificador. Isso vale para os dois sexos. Ela não tem nenhum qualificador que diferencie ela do mundo mainstream que está completamente insano. E quem aguentava a faculdade, das experiências que eu tenho, eram só pessoas muito reacionárias. Pessoas que eram mais ou menos. Uma mulher jovem que saía bem da faculdade na minha época, que era melhor do que a hoje, ela já era muito reaça, assim. Ela já entrava meio em guerra com todo o sistema universitário, assim. Ou se não era totalmente em guerra, ela já era meio ressabiada de tudo, era muito religiosa e tal. Dificilmente ela não era. As pessoas não eram corrompidas pelo ambiente se elas não fossem muito assim. Aí, se você vai procurar uma pessoa que não tem certos qualificadores que envolvem religião, visão de mundo e uma certa revolta com a insanidade atual, desculpa te falar, a chance de achar alguém bom é muito, muito pequena.
E muitas das pessoas que estão te falando que não é assim são pessoas de uma geração mais velha, na qual as pessoas efetivamente estavam menos corrompidas que estão hoje. O Tinder, vou achar um relacionamento. Tinder, né? Eu contei aqui a história da minha única experiência com o Tinder. Foi um maluco, um amigo meu que botou, que botou a minha foto no Tinder, né? E daí ele começou a ter match, daí ele veio me mostrar. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, o que você tá fazendo aí com a minha... Foi a única experiência que eu tive na minha vida com esse treco. Eu falei, deleta essa porcaria. O Tinder, não, conheci uma pessoa incrível, conheci usando o Tinder. Fala, cara, eu lembro que quando pra vocês terem noção do meu preconceito com essas coisas, uma pessoa tinha falado assim, ó, conheci uma pessoa incrível no Instagram. Eu já tinha tido, meu Deus, Instagram dá pra conhecer alguém. É, e era, de fato, a pessoa tinha conhecido uma pessoa incrível mesmo, realmente era uma coisa boa. Mas assim, é uma Tinder, a ideia do Tinder, Guilherme, mas aí é muito moralismo, muito isso aqui. Tudo bem, então faça o seguinte: use o Tinder como prospecto de relacionamento e depois me conte os resultados. Vá lá e faça. Ninguém é obrigado a fazer o que eu tô falando. Se você quiser não fazer, não faça, não tô nem aí. Vá lá e faça diferente. Usa o Tinder e a balada, ó. Faça o contrário do que eu tô falando, aliás. É engraçado você fazer o oposto, porque daí cai a ficha. Consuma um monte de pornografia, se entupa de soja, seja fraco, não tenha postura, não age como homem, não compita com nenhum homem, não ligue pra ganhar dinheiro e vá na balada e no Tinder pra encontrar alguém. Aí só me conta os resultados. Depois você vem aqui, compartilha e fala assim, ó, foi assim o efeito, viu? Foi incrível, Guilherme, minha vida melhorou muito, tá ótimo, venha, faça isso. E essa perspectiva é fundamental, porque assim, você está procurando uma pessoa que é. Você está procurando uma pessoa que ela é excepcionalmente melhor do que a média, sim. Até porque, se você é um homem decente, você é melhor que a média. Se você não é, você deveria trabalhar para ser. Guilherme, mas eu tô na média ou abaixo da média, então você deveria ter vergonha disso e trabalhar para estar acima. Mas aí é culpa dos homens. Sim, aí é culpa sua, não é nem dos homens, é você, cara. Você tem que lutar contra você mesmo. Porque eu não acredito em muitas outras coisas. Ou você vai. Pra mim, eu acredito em celibato, que é, cara, eu tenho vocação sacerdotal, sou um monge, sou uma pessoa ultra religiosa. Ou acredito em pessoas que vão constituir família e que elas vão conseguir procriar e vão conseguir gerar descendência. Por óbvio, eu sei lá, o lobo consegue gerar descendência, entendeu? E tem gente que fala assim, mas daí um homem, o cara tá ouvindo seu ensinamento, então o homem tá querendo aprender essas coisas. Mas lógico, alguém tem que ensinar, todo mundo teve que aprender. E o problema nosso hoje é que não tem as figuras paternas que deveriam passar essas coisas, por isso que a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que estudar de outra maneira. Um vai ter que falar pro outro. Mas daí é bro science. É a única ciência que eu acredito é bro science. Hoje em dia, a ciência menos corrompida que tem é bro science, entendeu? Celibatário por pura covardia é uma vergonha. Não deveria ter celibatário por covardia. Se o cara é celibatário, tem que ser por vocação. Porque o cara quer se entregar à religião mesmo, de verdade, de maneira profunda e sincera. Se o cara é celibatário fake, é pior que não seja. É melhor que não seja nada. É melhor que não chegue perto da igreja. Celibatário tem que ser de verdade. O cara tem que ter vocação de verdade. Não tem que se meter na igreja, na vida celibatária, se o cara não aguenta o tranco. Mas aí, Guilherme, nesse caso, ou eu aguento o tranco no casamento, ou aguento o tranco na não sei o que, ou aguento o tranco no celibato, ou aguento... Sim, você vai ter que aguentar o tranco de toda maneira, não tem o que fazer, cara. Como é que eu posso. E aqui a minha birra é essa. A gente não querer aceitar essa realidade. E aí, beleza, vou procurar uma esposa. O ideal é uma pessoa muito focada, que ame a família dela. Perdi no Bro Science. É a melhor coisa, cara. Qual a melhor maneira de saber, cara, o que eu faço? Como é que eu treino na academia? Você pergunta o outro cara que treina e o cara fala pra você, entendeu? Qual o livro que eu leio? O cara, seu amigo, vai lá e fala, bicho, lê esse livro aqui. Se você tiver um amigo bom, é isso, entendeu? Guilherme, tem um amigo reaça no Twitter que me recomendou. Bom, melhor isso do que ouvir da faculdade. Então, o,
você procura uma pessoa, uma outra virtude importantíssima. As mulheres que elas amam a família delas e que elas cuidam bem da família delas. Isso no geral é muito importante porque, veja, porque quando você vai procurar um namoro, e aí que tá, se você não controlou o seu desejo sexual, você vai escolher como um animal. Se você, literalmente, eu não tô brincando, você vai escolher a sua esposa de maneira animal, ou a sua prospecta namorada de maneira animal. Se você aprender a controlar, então você agora está usando a razão. Então eu vou falar, bom, ela é excepcionalmente religiosa. Ela é uma pessoa comedida, a famosa modéstia. E aqui vem a coisa da modéstia, que muita gente não entende. As pessoas acharam que modéstia é só a questão da vestimenta. A vestimenta é uma manifestação da modéstia. A modéstia autêntica, ela é o próprio, ela é da estrutura da alma, ela é da parte da pessoa. É uma das maiores virtudes femininas que pode existir a modéstia. E até quando eu falo de modéstia masculina, embora isso exista, é muito diferente. E eu acho que as pessoas confundem quando fala isso, isso soa cringe pra caramba. Porque, na verdade, do ponto de vista das mulheres, uma das maiores virtudes possíveis e imagináveis é a modéstia. Porque a modéstia é o que comunica, inclusive, o que é a força feminina. Não tem como um homem, e aqui vem a parte fundamental, não tem como um homem olhar a Pietà e não se comover. Nenhum homem de valor não se comove a olhar a Pietà. O homem de valor, ele olha a Pietà e a Pietà ela tem panos infinitos, e ela tem tristeza, e ela tem profundidade de alma. É Nossa Senhora. É a modéstia. É uma das grandes obras de Michelangelo que ficou para nós, e é pura e maravilhosa modéstia. Modéstia, em certa medida, é profundidade. Pessoas que não têm modéstia são pessoas superficiais. Pessoas que têm modéstia são pessoas de profundidade. Portanto, quando você olha você procura uma esposa, você procura uma esposa modesta. E uma esposa modesta nada mais é do que uma esposa com profundidade. Então, se você quer um modelo estético, você olha a imagem da Pietà. Nenhuma mulher vai ser perfeita no planeta. Agora, e também a perfeição esquece, não vai ter nesse mundo. Agora, uma mulher bonita e modesta, é claro que é uma coisa incrível. E veja que pensa assim, uma mulher que isso vai para as moças que estão assistindo por óbvio, elas vão entender isso, é muito intuitivo. Pensa bem, uma mulher que cuida muito da família, que ela é especialmente atenta à família dela, que ela é modesta, que ela é excepcionalmente religiosa. E aqui é a parte central. Por que existe o ato sexual? Para gerar a vida. Ah, eu não gosto disso. Bom, isso é biologia básica, e desculpa se é biologia básica, hoje eu ofensivo, mas é o óbvio. Você quer uma mulher que queira criar filhos. Esse é exatamente a sua meta. Você quer uma mulher que queira criar os filhos. E que os filhos sejam uma prioridade para ela. Idealmente você quer uma mulher que queira ter mais filhos que você. Também se você não quer ter tantos filhos, queira mais. Jordan Peterson comenta 2 pontos. Achar alguém que você acha atraente e que confia. Com certeza, você tem que achar a pessoa atraente. Mas é claro que a mulher tem que ser bonita e você tem que achar ela atraente. Senão... isso aí é até mais básico do que eu estou falando, mas isso não é nenhum conselho, isso é só o óbvio. Claro que a mulher tem que ser atraente. Desculpa. Me perdoem as pessoas que são mais feias, mas é melhor ser bonito do que feio. Mas as pessoas têm gostos diferentes e as pessoas têm visões diferentes do que é atraente. Então você tem que achar uma mulher que você considera atraente, né? Mas é claro que o homem tem que achar a mulher atraente, né? Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior das pérolas é o seu valor. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. A Bíblia está certíssima aí. O cara besta aqui mandou com a foto do Reinhard. Então, então é claro que a mulher tem que ser atraente, mas veja, é, ela é, mas vejam, então a mulher modesta quer ter filhos, ela é esforçada, ela trabalha bem,
mas especialmente o trabalho cotidiano, sabe? Esse é o principal que você tem que olhar. E é melhor ser bonito do que feio, mas isso. Cara, tem coisas muito básicas, né? É melhor ter dinheiro do que não ter, é melhor ser forte do que ser fraco, e é melhor ser bonito do que ser feio. Se as pessoas só lembrassem do essencial, a vida já seria mais simples, né? Embora, novamente, tenha uma gama. As pessoas têm gostos diferentes, as pessoas são diferentes. Isso é uma beleza que tem no mundo também. As pessoas não. Pra quem falar assim, ah, tem um. Eu acho que tem uma discussão que, que é curiosa sobre esse tema da beleza, porque eu concordo. Existem certos paradigmas que são atraentes em geral, né? Que são universalmente atraentes. Mas existe características, né? Que pessoas diferentes acham atraentes. Isso também não é um problema, é um pouco natural da vida, sabe? Melhor ser base do que cringe, lógico. É melhor ser reacionário do que progressista. Ah, não, sou progressista, meu Deus do céu. Aí o cara chega pra mim e fala assim: ah, não, achei uma ótima mulher. O único problema, Guilherme, é que ela é, achei uma mulher ótima, Guilherme. O único problema é que ela é progressista. E aí tem gente, especialmente mais velha, que fala: ah, mas não é um problema. Eu falo, meu Deus. Cara, desculpa, eu não acho realista. Desculpa, desculpa. Ou você tá velho demais, ou o que você tá falando. Quando o cara fala assim, não, ser feminista não é um problema. Fala, meu Deus do céu, cara, que mundo essa pessoa tá vivendo? Cara, não tem como você não se lascar, me perdoe. Não tem como você não se lascar. É que é meio que quase que. Você já falou isso. É tipo se a mulher chega pro cara e já começa a fazer perguntas sobre questão de dinheiro. Porque assim, por óbvio, e aí vale para alguns homens que tem mais dinheiro. Que tem gente que assiste esse canal sim que tem mais dinheiro e é um fato. Tem todas as classes, tem todas as classes sociais nesse canal, mas tem pessoas que são mais endinheiradas. Achar uma mulher que tá querendo sair com você por causa do dinheiro é uma péssima ideia. Isso vale obviamente pro oposto também. Porque existe também, tá? Quem acha que não existe, existe também. Então essa a perspectiva de que o você deveria usar a questão do dinheiro. Você deveria ter dinheiro suficiente para você ter segurança e você ser uma pessoa que você sabe ganhar dinheiro, porque isso é necessário para você montar uma família, inclusive, né? Mas você nunca deveria sair com uma pessoa que está interessada no seu dinheiro de maneira primordial ou usar isso como principal mecanismo de atração do sexo oposto. É uma péssima ideia. É uma péssima ideia. Você vai se lascar pesado. O ideal, e aí vem a outra questão, que é contrabalanceia com a questão do dinheiro. O ideal é se você sente que você é uma pessoa que vai ganhar melhor, que você já tenha, já vá discernindo a pessoa adequada de antes de você ter, ter todo o dinheiro, entendeu? E aí vem um detalhe interessante: quanto mais virtuosa a mulher, mais ela vai admirar a virtude. E aqui tem um ponto que muita gente não percebe. Mulheres virtuosas gostam de homens virtuosos. Mas Guilherme, todo mundo sabe, toda mulher gosta do Chad, o cara que é queixo quadrado, é rico e tal. Sim, verdade. Porque tem certas características que são universalmente atraentes, e isso é óbvio. Ah, mas Guilherme, isso é hipergamia. Sim, mas o mundo é assim desde da primeira rocha. Agora, a questão não é só essa. Existe um outro modificador que é importante, que é mulheres muito virtuosas preferem homens virtuosos, sim. E aí vem, ah, não, mas as mulheres gostam de cafajestes. Não é bem assim. As mulheres gostam de homens fortes. Na ausência de uma boa formação e na falta da visão do que é um homem forte e virtuoso, elas preferem por vezes optar por homens que são fortes e não virtuosos, porque a fraqueza é muito repulsiva. E isso é porque a fraqueza, no geral, em relação a todos os homens, é muito repulsiva. Então não é tão simples assim. Agora, por óbvio, mulheres com uma boa formação moral preferem homens fortes e virtuosos. Isso é evidente. Isso
O fator moral, eu vejo que ele está ausente da análise de muitas pessoas. Hoje elas simplesmente não falam. É muito engraçado, elas ficam falando aí de valor sexual de mercado, de sexo isso, sexo não sei o que, relacionamento isso. As pessoas não falam de moral e de religião. Bicho, só pra te falar, a nossa civilização foi construída com relacionamentos construídos nessa base, não em outra. Você acha que essa civilização teria sido construída se não fosse a religião e a tradição e o fato das pessoas terem casas com crianças seguindo uma hierarquia? Nunca teria sido construída. Nunca teria sido construída. Nossa civilização não teria sido construída se não fosse a religião e a família estável. Não teria sido construída. E isso é muito louco, porque assim, aí vem a coisa, né? Não dá pra ter fraqueza e ser virtuoso? Não, porque a verdadeira virtude envolve força. A palavra vir significa homem. Isso não é a força estética, novamente, que não é desprezível. Aliás, se for pra academia, vá lá e faça. Mas não é disso que eu tô falando de força de personalidade. Tem gente falando assim, mulher não liga pra moral. Erro seu. Se você pegar a pior versão, então aí vem a questão, Eva e a Pietà. Não só, não só a pior versão de Eva, a pior versão da corrupção feminina, não liga para a virtude, como ela está preocupadíssima em arrancar a virtude remanescente dos homens e enfraquecê-los. Tem a cena incrível do Musashi, que o cara é seduzido e ele perde completamente a vida dele. A Pietà, não é só que a Pietà liga para a virtude, não é só que a Virgem Santíssima liga para a virtude, ou o ideal de santidade feminino liga para a virtude, é só para isso que ele liga. É quase uma expressão da verdade divina refletida na alma humana. Então, a força da personalidade, sem dúvida, é necessária. E a virtude feminina, ela existe sim. E aí vem os vícios dos homens. Estão corretos os homens online que falam assim, pare de idealizar as mulheres. Por quê? Porque as pessoas assistem filme de romance americano atual, elas acham que a mulher é um ser angélico, e elas partem desse princípio, elas são feitas de trouxa. E daí, se você for feito de trouxa, é um problema seu também. Porque fool me once, a culpa é do outro. Mas fool me twice, a gente já tem que começar a ficar esperto. Agora, vem um outro ponto que é fundamental, que é o seguinte. A corrupção, ela não é a única realidade dos homens. Porque existe também a virtude. E a virtude, ela basicamente, ela transparece algo divino. E na natureza feminina você vê muito da graça divina. Porque quem acolhe as pessoas? Como você teria sido gestado, criado? Quem fala que as mulheres são incapazes de virtude, está esquecendo que para você ser formado e gestado tem a maternidade. O ápice e muito da perfeição da visão feminina é a maternidade. E você teve que ser criado em algum lugar. Todo esse pessoal com discurso anti-família, ou anti-casamento, ou anti-natalidade, esquece que você saiu de algum lugar, você teve que sair de algum lugar. Você teve que nascer de algum lugar, você teve que ter um receptáculo. Por isso também a figura da Virgem Santíssima na iconografia, porque, por óbvio, Cristo tem que vir de algum lugar. Você tem que nascer de algum lugar, você tem que ser gestado em algum lugar, você precisa ter um pai, precisa ter uma mãe. E você precisa ser esse pai para o futuro. Se o ápice da masculinidade, grande parte da paternidade, o ápice da feminilidade é a maternidade, e a mulher que você quer é uma mulher que seja materna. A pessoa poderia falar um pouco sobre o Superman, enquanto modelo de homem forte e virtuoso, para fazer uma live sobre ele. Claro, vai desviar muito do tema aqui, mas posso falar sobre o simbolismo do Superman, até porque é um dos ícones da cultura pop mais fortes. Por que a Pietà é tão maravilhosa? Porque ela está segurando o filho, e o filho morreu nos braços dela. E você tem que lembrar, e se você despreza por absolutas mulheres, você tem que lembrar da sua mãe. E se a sua mãe foi muito ruim com você, eu me compadeço disso. Mas se não, mas sendo ou não, você precisa, se foi ruim, você precisa entender o valor disso.
E se foi boa, você precisa valorizar isso, porque você tem uma mãe. Sem a sua mãe, não dá. Então, quem está se resignando e falar, não dá para concordar, Guilherme, com você sobre mulheres, não dá para concordar com você sobre relacionamento, vocês estão esquecendo da geração futura inteira e da geração de vocês mesmos, de onde vocês vieram. E sim, há um problema psicológico envolvido com o abandono paterno e com a ausência materna. Isso não estou psicologizando a coisa, não. Mas é que, infelizmente, o nosso mundo tem modelos familiares muito quebrados. E o outro, o Musashi, no livro do Musashi, segue o caminho do quê? Do sacrifício de ser o melhor. E dele tem um relacionamento estável. Porque ele não fica com a mulher simplesmente porque ele é o cara que se enfraqueceu. Ele fica com a mulher porque ele é o cara mais forte. Então, essa perspectiva é fundamental. Então, a sua esposa, você quer uma pessoa que seja materna, quer ter filhos. Se a mulher já chega e fala assim, eu não quero ter filhos, eu sou cético disso porque isso é contra a natureza do que é um relacionamento. E a outra coisa, que aí muitos homens têm que cair a ficha também, eu sei que é duro, é que a Red Pill é difícil de engolir. Essa é a verdadeira Red Pill, eu sei que é difícil. A outra, a pretensa Red Pill é muito mais fácil de engolir. Pensa bem, olha aqui, agora vem, que na verdade é uma Black Pill, né? Pensa bem, tá tudo errado, não dá, desiste. Tudo tá corrompido, volta pra casa. Eva te traiu, acabou. Tá bom, pronto, engula, seja feliz, vá lá. Agora, essa Black Pill é ridícula. Você tem que tomar a God Pill, senão você não vai dar em lugar nenhum. E a God Pill envolve você falar assim, caramba, eu preciso melhorar minha vida espiritual. Pessoas que não podem ter filhos devem focar em outras áreas que não a formação da família. Qual a sua opinião? Não, eu acho que a questão de não... É complicado isso, né? Primeiro deveria focar em tratamentos para fertilidade. E ver se consegue recuperar sua fertilidade. Não impede você ter um casamento, até porque você, basicamente, a princípio poderia, pelo menos hipoteticamente, poderia recuperar essa fertilidade em dado momento. Nem que fosse, no mínimo, por um milagre. Agora, faço uma live sobre Musashi, posso fazer. Mas é uma coisa dura, não poder ter filhos é muito duro. Infelizmente, muito crescente. Muito crescente, por quê? Porque também as pessoas estão consumindo uma série de coisas que atrapalham a fertilidade. Isso tem que ser falado também. Aos 15 anos, a escola passou o filme Cidades Poetas Mortos, Robin Williams como modelo masculino pra mim. Hoje eu vejo como ele como vilão do filme. Correta a análise, o Robin Williams não é o vilão do filme. O único modo de aproveitar esse filme é você tomar o Robin Williams como o vilão do filme. É a única maneira. Se você tomou de outra maneira, o filme é depressivo. Agora, e existe adoção, por óbvio. E existem muitas crianças para serem adotadas. Mas veja, então, tudo bem. Então tô procurando uma mulher que seja materna e tal. E aí encontrei uma mulher, Guilherme, que ela não é perfeita, mas ela é melhor do que eu. Ótimo. Já estamos indo no caminho certo. Aí vem a coisa da castidade, que muita gente fala assim, meu Deus, agora parei, agora eu deleto, esse cara tá louco. Fato é, uma namorada que esteja disposta a viver a castidade antes do relacionamento tem infinitas mais chances desse relacionamento ser mais profundo e dar certo. Não, Guilherme, a pessoa tem que ter vários atos sexuais para testar. How's that working out for you? Como isso tem funcionado para a sociedade? Como ter experiências sexuais variadas com um monte de gente tem funcionado para a sociedade? Experiência minha. Todos os relacionamentos que eu vi, que as pessoas lutaram para viver a castidade durante o namoro, ou seja, se privaram de relações sexuais até o casamento, a despeito das dificuldades variadas, eu vi coincidem em grande parte com os relacionamentos mais bem-sucedidos que eu vejo no meu círculo social completo. Aliás, vou mais longe. Praticamente todos os relacionamentos muito bem-sucedidos no meu círculo social envolveram uma certa visão de castidade. Nós não estamos mais nos anos 2000,
em que, eu escolhi esperar, olha, tal, não sei o quê. Não, agora a coisa se tornou mais óbvia do que nunca. Quando havia uma. Veja, eu tô falando de um ideal feminino, mas você tá procurando uma mulher que seja bem melhor que você. Você não está procurando uma mulher que é perfeita porque ela não existe, mas está procurando uma mulher que é bem melhor que você. Esse papo que a mulherada gosta de maternidade é balela. Dados de 18 na Espanha mostram que mais 70% das mulheres com mais de 35 anos não têm filhos. Mas aí que tá. Aí você tá cometendo uma falácia progressista básica, que é você está pegando uma cultura absolutamente destruída e em ponto de colapso e você está usando isso como argumento, ou deixando implícito, né, no chat, como argumento para a hipótese de que a mulher é irredimível ou de que ela não pode ser bem educada hoje, ou essas coisas, porque o mundo está, obviamente, em colapso de valores. Pela mesma estatística, eu vou te falar. Grande maioria pela mesma estatística, você tem que se resignar a aceitar a sua perda de testosterona. Pela mesma estatística, você tem que se resignar a perder a sua perda de letramento. Pela mesma estatística, você tem que aceitar e se resignar a sua total domínio pelo Fórum Econômico Mundial e pela nova elite global. Afinal, se você pegar uma estatística, as pessoas, sei lá, elas apoiam a destruição da cultura eleitoralmente. Então eu vejo que essa questão, pra mim ainda, 70% das mulheres não querem, não tem filhos. 70%, mais de 70% das mulheres não têm filhos na Espanha. Ótimo. Mas isso é óbvio. Isso nem me choca. Não é isso que está circulando. Não é isso que está na cultura, não é isso que está acontecendo em todo lugar. E não é exatamente isso que eu estou pregando contra aqui. Não é exatamente a ideia de que a nossa sociedade realmente está perdida. Que está todo mundo muito louco. E que as pessoas vão parar de ficar muito loucas o dia que elas voltaram à sanidade. E que não foi assim que a civilização espanhola foi construída. Na verdade, é assim que a civilização espanhola vai desabar e não foi assim que ela foi criada. Porque essas 70% de mulheres que não têm filhos vieram de uma geração que teve muito mais filhos. E a geração que veio antes dela veio de uma geração que teve mais filhos ainda. Essas mulheres só estão vivas por causa de mulheres que são diferentes delas. Mulheres e homens. O fato é que você só está vivo por causa de mulheres que você só está vivo por causa de pessoas que têm valores diferentes das que estão vivas hoje. A despeito de toda a crise boomer que eu comentei na última live. Aos jovens, iniciem com esse filtro. Procure uma pessoa compatível com os teus gostos musicais, tua religião, que respeita também sua privacidade, no mínimo. Maturidade não é compartilhar a senha do celular, mas sim não compartilhar. Grande abraço. Bom, eu espero que o teu gosto musical seja bom e a sua religião seja profunda e boa. Porque também tem esse qualificador. Todas as mulheres são iguais, isso é manifestamente falso. Isso é manifestamente falso. É simplesmente falso. E aliás tem uma diferença. Tem uma diferença gigantesca, né? E eu estou ao vivo porque meus pais não usaram preservativo. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Mas, exatamente. Aliás, porque, veja, vontade deles ou não, porque eles seguiram a natureza. Aí vem a. Isso que é maravilhoso de você ser. Você vai até o final, né, bicho? E aí que vem as pessoas. Mas, Guilherme, veja. Eu só nasci porque meus pais não usaram preservativo. Exatamente. Exatamente. E daí tá a hora de começar a refletir sobre isso. E daí tá na hora de refletir que toda essa cultura muito insana começa com o contraceptivo. E é fato. O contraceptivo é o começo de toda a loucura pós-boomer. Começa tudo, passa, gira, envolve e parte do contraceptivo. Tá dito já largamente sobre isso.
Se eles não estivessem seguindo a natureza, você não estaria aqui. E é por isso que você nasceu. Você nasceu porque você tem um pai e uma mãe e porque eles seguiram a natureza. A lógica antinatalista ela é autorrefutada. E aí vem um problema também. Casei, Guilherme, vivi a castidade melhor ou pior. Vivi o X ou Y. Casei. O fato de você ter um casamento que não gera vida e que não tem filhos é pro empobrecimento do seu relacionamento e pro empobrecimento da sua família. E sim, relacionamentos que não têm filhos, eles são relacionamentos que são menos duradouros e menos profundos do que relacionamentos que têm filhos. Porque uma das principais funções do relacionamento, e eu me compadeço novamente das famílias que não conseguem ter filhos, é ter filhos. E sim, essa é a natureza humana, e sim, é desvirilizante qualquer conversa que envolva a ideia de que você não vai ter filhos. Ela é desvirilizante. Qual a razão que leva a pessoa à desvalorização do próprio ser, ao ser utilizada por muitos como uma desvalorização de um objeto, pela justificativa da falta de experiência e busca por experiência? E o cara é simples como isso chegou no mundo. Isso chega no mundo só atualmente porque existe não é uma caixa de som. É sei lá, eu não sei nem como descrever. Existe uma estrela da morte chamada progressismo atirando todo dia nesse planeta. Tipo, existe um establishment que envolve mídia, universidade, sistema político, sistema financeiro e sei lá mais o que, o dia inteiro metralhando para as pessoas que família não existe, que relacionamento é impossível, que falando que tudo que é família é ruim. Ó, vocês são indo além, ó, o nosso mesmo colega aqui. Minha mãe se divorciou do meu pai para ir atrás de um homem com mais dinheiro para curtir a vida. Pois é. E não seria tão melhor? E aqui não é para julgar sua mãe, Deus a tem, porque eu não quero julgar nenhuma pessoa, eu não quero entrar no contexto de ninguém. Mas não seria tão melhor, e aqui vem, se não acontecesse isso, né? E aqui é uma questão, não estou julgando nada, não sei a situação dela, não vou julgar nada, não quero saber, não tenho, sei lá. Mas só coloco uma única coisa que é básica, né? Não seria tão melhor se não fosse assim. E não seria tão melhor se a nossa sociedade não promovesse isso, que daí é um outro ponto, porque se entrar na peculiaridade da sua mãe, que novamente o respeito por ela e pelo seu pai, não seria tão melhor uma cultura que não promove ativamente esse tipo de coisa? Não seria tão melhor se simplesmente as pessoas não, a nossa cultura não chegasse e celebrasse isso, né? Professor, como contornar o alto custo de vida para ter numerosos filhos? A gente volta para aquele ponto, você vai ter que dar o clique e ganhar dinheiro. É muito complicado isso, porque esse é um outro tema, que é como ganhar dinheiro nesse mundo insano que a gente tem, mas você vai ter que fazer. E daí vem toda a batalha pela questão financeira, que é importante, que não dá para fingir que não existe. Hoje eu tenho 17 anos, quero ser padre. Algum conselho? Muita oração diária, copiar o exemplo dos santos. Esquece o que as pessoas estão circulando. Vida de oração é o seu maior aliado. Siga o exemplo do Curadars. Encontrei a mãe dos meus filhos no Happn, que é um aplicativo pago. Não conheço o Happn, mas eu conheço outras pessoas também que têm relacionamentos bons que usaram aplicativos. Mas veja que não é o Tinder, né? Só o fato de ser pago o aplicativo, eu me imagino que o filtro já foi um pouco melhor, entendeu? Não é o Tinder. Mas sim, eu acho ótimo. O cara falou, quero ser padre. Acho maravilhoso. Tá cheio de nova. Tem uma geração nova crescendo e católica no Brasil que quer ter bons padres. E aqui vem o duro. Conheci um Chernobyl no Happn. Eu não sei nem o que é Happn, gente. Eu só tô lendo o chat aqui, eu não sei nem o que é isso. Eu, francamente, tenho sei lá, entendeu? Eu entendo que você tem que achar pessoas de acordo com isso. E aí vem pro casal jovem. Quando você tem o primeiro filho, você fica sem dormir,
A vida é difícil. Você tem que superar isso. Depois que você aprende a superar o sono do primeiro filho, começa a botar ordem, ordem para dormir, horário para as coisas, é outra vida. Sua vida é infinitamente mais, sei lá, melhor a partir do momento em que você supera certas coisas e você começa a rapear um Tinder para geolocalização. Bom, sei lá. A partir do momento que você uh, Hearts of Iron, o que que tô falando? Eu ia fazer uma piada com eu ia fazer uma piada com Hearts of Iron 4, mas eu definitivamente não posso fazer essa piada na internet de hoje. Mas eu ia fazer uma piada que ia ser muito boa, mas eu realmente não posso. Enfim, tem um contexto do jogo, enfim, que eu não vou entrar aqui. Mas ai, meu Deus, quantidade de piadas que eu não posso fazer nesse mundo de hoje, entendeu? É duro, é duro. A minha Então, quando você casa, você quer basicamente educar bem seus filhos. E os filhos, por mais trabalho que eles deem, eles são muito do que criam um propósito para isso. E você quer ter uma vida de oração e uma vida familiar comum. Você quer ter uma vida em que as pessoas fazem refeição. Hoje, muitas, hoje, as pessoas estão falando do Hearts of Iron. Hoje, muito da dificuldade que as pessoas têm é a gente não lutar para ter uma família que as pessoas sentam juntas, né? Numa mesa e comem. Que as pessoas buscam virtudes, que as pessoas buscam melhorar. A virtude é a chave. Aqui vem o ponto. Qual é a chave para você namorar bem? É a virtude. Não tem outra. Pode parecer um ideal absurdo para algumas pessoas. Eu sei que você tem dificuldade, que é bom, melhorar enquanto pessoa, ter um relacionamento que você busca castidade, casar e ter filhos. Mas, cara, foi assim que. O que eu tô passando nada mais é diferente do que a nossa tradição, sabe? Você é promotor agente do uniatismo Rússia? Eu não sei nem o que é isso. Ah, não consigo largar o vício das redes sociais por causa de mulher. Fico muito ansioso, poderia me ajudar? Eu não entendi qual é o ponto. Mas como assim? Tipo, se você fica pesquisando mulher na rede social, qual que é o ponto, assim? Eu não entendi direito como que é esse vício específico, mas assim, ele envolve você cortar, né? Seja o que for. Tem gente brincando, Islã. Cara, o Islã, eu não sou islâmico. Eu não compactuo com o modelo islâmico. E eu nem vou defender nada que seja islamizante, então parte desse ponto. Não tem nada a ver com o Islã, negócio de Islã, cara. Eu fui pro Marrocos, confesso pra vocês que a minha impressão foi péssima. Do país, assim, em geral. Eu sou da civilização cristã. Sei lá, aqui é time Godofredo de Bulhões, entendeu? O negócio é Godofredo de Bulhões, cara. O negócio são os nossos heróis aí das expedições. Nem que seja cortar fora. Ué, corta fora a rede social se for o caso. Para de usar. Ou então, para de seguir. Ou então, para de seguir. Sei lá, essas pessoas. Eu não sei. Eu não sei o que é o caso. A ideia de que o casamento não está selado diante de Deus no ato sexual abre espaço para fornicação e adultério. Bom, é que. Eu acho que. Eu acho. Que sem dúvida a religião hoje é indispensável para o relacionamento mesmo. Eu tô vendo isso cada dia mais firme. O que você acha de casais casados que usam sexy shop? Cara,
Não sei nem. É, tipo, sex shop, assim, tipo, esses lugares que vendem negócio sexual, assim. Ah, cara, sei lá, eu não entraria num treco desse. O negócio me parece meio. Mas isso não é uma. Eu não sei nem se eu tenho uma opinião sobre isso, mas isso só me parece só um treco meio bizarro olhando de fora, assim, no sentido de que. Sei lá, não é um tipo do prédio que eu frequento, entendeu? Pô, não é o prédio que eu olho e falo assim, ah, vou entrar aqui, cara. O tipo do prédio que eu gostaria que as pessoas frequentassem é, sei lá, o Mosteiro da Batalha em Portugal, não é o. Não é isso, entendeu? Mas sei lá, eu nem sei qual é a moralidade dessas coisas, mas eu francamente, assim, deve ter gente que entende de teologia que vai saber explicar isso melhor que eu. Eu francamente, me causa uma certa aflição a ideia de entrar num lugar assim. Pô, Guilherme, mas é porque você é muito puritano, você é muito não sei o que. Não, eu sou zero puritano. É que eu sou mais anti-degeneração do que puritano. Tem uma diferença muito forte entre as duas coisas. Aliás, essa é a diferença, quando cair a ficha, vai ser libertador para a mente de vocês. Você tem que ser mais anti-degeneração do que puritano. Vejo muito jovem entre 17 e 25 anos que assiste muito conteúdo MGTOW e se considera um macho beta, um inferior. Que conselho poderia dar a eles? Bom, aí tem um problema, né? O cara, por vezes, está consumindo só conteúdo falando como as coisas estão perdidas. Não ajuda, né? E a outra coisa é o seguinte: se ele está se considerando betoso, assim, tô betado, tô betinha, ele tem que desbetar, né? Ou seja, ele tem que tirar essa cabeça de que ele é de que ele é um beta, entendeu? Tem que se desbetar urgentemente. Ele precisa sair das últimas letras do alfabeto, sabe? O que acontece é que eu acho que há um problema de autoestima aí, Beethoven. O cara precisa desbetar, o cara precisa sair dessa vibe. Ele precisa entrar num modo de começar a se superar todo dia. Sabe um. Eu tenho uma impressão, cara, que qualquer homem. O cara falando sério, ó. Se ele começar a fazer flexão, eu juro que parte do betismo cultural já começa a sair da cabeça dele. Eu acho muito difícil você ficar betando muito quando você começa a fazer qualquer atividade física até o ponto da exaustão total. Segundo, eu acho muito difícil você ficar muito betoso se você ler os grandes livros da história. Eu realmente acho. Eu acho muito difícil você ficar muito betoso se você é um high performer no trabalho. Acho muito difícil. Faz um vídeo conselho para os pais de primeira viagem. Vou ser pai do meu primeiro filho em alguns meses. Abraço. Ó, posso fazer um vídeo, mas assim. O que acha de Alice no País das Maravilhas? Por certo, o autor tinha um gosto duvidoso nessas matérias que a gente está falando aqui. Bastante duvidoso. Para não dizer bizarro. Pai de primeira viagem, vamos lá. O sono é isso mesmo, você vai dar trabalho, horário, curso de sono, pelo amor de Deus, faz um curso de sono para o bebê. O curso de sono, horário, tudo horário. Disciplina. E basicamente aproveitar o bebê. Cara, ter um bebê em casa é maravilhoso. É uma experiência incrível. Para os caras que estão chorando aí, é altamente betoso. Olha aí o Jason. Você sabe que o Jason, eu entrei no seu canal depois você comentou num vídeo meu, né? Eu achei engraçado. Eu achei legal. O Jason tem lá uns. O Jason mandando aí: meu primeiro filho nasce nas próximas semanas. Eu vi você comentando no meu canal, eu entrei lá. Comenta Mister Olímpia, faz um monte de coisa lá e tal. E. Tá aí pra galera que quer ficar bolada aí, né? Ah, cara, primeiro filho nasce aí, parabéns, viu? Meus parabéns aí, Jason, pelo seu primeiro filho. Tem gente falando, Jason tá sempre aqui, cara, aprecio. Aprecio todo mundo que assiste esse canal. Cara, muita gente. Tem muita gente que assiste o canal aí que produz conteúdo, né? Você sabe que o meu canal tem muita gente que assiste até que me odeia, né? Por quê? E aí vem um problema que é um fato. Tem muita.
tem muita ideia, muito conservadora mainstream que não tem muita coisa nova, né? Então eu percebi que a galera, claro que a galera muito boa acompanha, e tem uma galera também que não gosta, mas ela acompanha só porque tem alguma coisa nova, entendeu? Porque, sei lá, o cara tá cansado de consumir sempre o mesmo conteúdo do tipo, olha, gente, vamos preservar os costumes e o Ocidente será salvo, que não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona o planeta. Conservando os costumes, liberal na economia e outras coisas. Não é nem hate watching, cara, é pior. O cara assiste porque ele precisa de um conteúdo novo, né? Pra o cara que comentou do divórcio. Aí que tá, né? Qual igreja? Eu vou fazer duas perguntas, que aqui vou provocar mesmo, mas só pra gente agitar o finalzinho da live. E novamente, muita gente manda aí parabéns pro Jason, parabéns mesmo pelo primeiro filho. Pra gente agitar o finalzinho da live, vamos lá. É, Duas perguntas. Primeira, quais evangelhos falam que o divórcio é um problema? O Cristo faz uma condenação do divórcio no evangelho, isso é mais conhecido. Em quantos evangelhos isso aparece? Vamos ver quem sabe. Em quantos dos quatro evangelhos aparece a condenação do divórcio? Vamos ver quem é o primeiro. Falaram. Não, não é. Eu quero saber quem é o primeiro que acerta. Quantos dos evangelhos aparece a condenação do divórcio? Pronto, aqui é um dos perfis que tem um nome mais divertido pra mim, que chama Dramocracia. Eu adoro esse nome. Pra mim, junto com Baby Godzilla, Dramocracia é um dos meus nomes favoritos aqui desse canal. Todos. Nos quatro evangelhos aparece a condenação do divórcio. Em todos os evangelhos. E aqui não é polêmica religiosa, não é isso. Mas qual igreja é mais distintamente e claramente contra o divórcio? E esse ponto eu não falo para gerar polêmica religiosa, eu falo porque claramente, e todo mundo sabe qual é a resposta, é, todo mundo sabe qual é a resposta, porque eu falo isso novamente, não é para novamente a polêmica católicos versus protestantes, que eu não tô nem aí para essa polêmica, eu não tô querendo entrar nessa. É por um outro problema que é o seguinte. Eu vou até reframear a pergunta, para a gente perguntar. Qual posição é mais tradicional e qual posição é mais progressista? Isso é por óbvio. A posição mais contra o divórcio. Qual posição é mais tradicional e qual posição é mais progressista? A posição mais pró-divórcio, a posição mais anti-divórcio. Todo mundo sabe. Anglicana é até meio cômico, né? Porque, em parte, a igreja anglicana foi fundada por causa de um divórcio. Todo mundo sabe qual posição é mais tradicional. E aí vem a terceira pergunta. Não lembro agora se é a terceira ou quarta. Qual o efeito do divórcio em massa na nossa cultura? E aqui eu quero que vocês respondam. Vocês respondam com sinceridade. Se alguém discorda, pode falar, fala lá. Mas é um problema sociológico. Vocês acham que o aumento brutal do divórcio nos últimos 70 anos da nossa cultura, 60, vai, acho que no Brasil mais 60 anos, vocês acham que ele teve um efeito positivo ou negativo na sociedade? O aumento brutal do número de divórcios teve um efeito positivo ou negativo na nossa sociedade? Guilherme, dúvida sincera. Como a sua proposta para resolver a situação no mundo moderno difere? Não vou nem ler. Agora eu já tô esperto, cara. Não vou ler até o final. Ele tá perguntando sobre a Espanha. E... E eu, por óbvio, sou
Uma pessoa que ama estudar hispanidar, e eu vou parar por aí a resposta. Professor, meu catequista é lulista e meio. Enfim, o catequista dele não é tão bom. Na perspectiva dele. Cara, eu procuraria um catequista melhor, sei lá, me parece que é o caso. Todo mundo sabe que é negativo, cara, e é muito difícil não responder isso, viu? Tem muita gente falando não parei pra pensar, muita gente falando no geral negativo. Fato é que eu tô falando, já assisti o Último Samurai. Ah, fato é que o efeito do divórcio é negativo, cara. Gente, temos que entender uma coisa. Nos deram uma mão errada, sabe? Os caras armaram pra destruir a família. Isso que é real, entendeu? É artificial, gente. Vocês que são a galera que é tradicional aqui, que é reaça, que tá pé da vida com o que tá acontecendo, vocês têm que cair a ficha, bicho, eles foram enganados. Os caras incentivaram vocês a não ter filho, não ter família, não ter nada. Enganaram todo mundo. Guilherme sendo o pai que eu nunca tive. Pô, eu não sei se eu choro ou se eu fico. Eu não sei. É aquele momento que a pessoa não sabe se chora. Sim, mas é isso mesmo, os caras enganaram, enganaram, entendeu? Eles não querem que você tenha feito. É engraçado que é o seguinte, né? É, de todos, a campanha. É uma pergunta pra ficar no ar também. A campanha antinatalista, o lugar que ela foi mais forte foi na Europa, curiosamente. Se tu entra num casamento sabendo o dízimo separar por qualquer razão, acabou. O estado é essas, tal, tal, tal. Mas é claro, a fragilidade do casamento de hoje está deixando uma confusão. E aí vem o negócio. A Europa, claro que foi o alvo principal da destruição da família, porque existe um ódio contra a Europa na cultura atual, por óbvio. Isso aí é dito manifestamente, né? Os caras usam até termos pejorativos como eurocêntrico. Então a Europa foi o grande alvo. Isso é visível em Portugal, que é meio querida, mas é óbvio que a campanha de natalismo foi muito forte lá. Quem não vê? Quem não vê o envelhecimento do país em Portugal? Pro pessoal aí que é português que está assistindo, quem não vê? Então, cara, a coisa é muito direcionada, entendeu? Então, a questão que eu falo aqui nessa live, pra gente concluir, pra uma conclusão, pra gente encerrar e dar uma conclusão boa, é a seguinte. Não, eu não acho, e aqui vem a coisa, os caras vão falar assim, eu não acho que o relacionamento moderno vai funcionar. Eu não acho. Eu acho que se você vai entrar pra ser um moderninho no seu relacionamento, você vai se dar mal. Eu acho que você deveria ser parte de uma outra estrutura, de uma outra coisa. Nós temos que começar a reconstruir a nossa civilização. Os seus filhos, eles são parte de um processo, os filhos que você vai ter no futuro, eles são parte de uma nova civilização. A atual, eu não acho que a gente vai salvar. Eu sou muito pessimista com relação a isso. Eu não sou dessa tese que a gente vai salvar. Por isso que, em parte, por isso que eu também não sou conservador. Eu não acho que a gente vai salvar o Ocidente atual. Eu acho que a gente vai ter que começar a criar uma coisa nova. Não tem o que fazer, porque meio que já foi, entendeu? Eu já vejo tudo como muito já foi. Mas o fato de já foi não impede a gente ter que trabalhar para criar uma coisa nova. Ah, o Mad Max. É isso aí mesmo, é o Mad Max. Mas tem que ter filho no Mad Max para poder construir o, o ferro velho gigante e começar a se proteger, entendeu? Do próxima gangue de motociclistas que vai invadir. Então, você tem que estar meio que preparado para isso. Então, nós estamos aqui, veja, o que eu defenderia é que você procure um relacionamento de pessoas com profundidade, para gerar uma nova geração capaz de sobreviver nesse mundo e de lutar. Porque sobreviver é muito pouco, eu quero que as pessoas sejam capazes de lutar. Ah, mas a próxima geração vai ter uma qualidade de vida pior, mas você não tem que ter filho para ter uma qualidade de vida melhor. Você não tem que viver para ter qualidade de vida, você tem que gerar a vida para ter qualidade de vida. Esse não é o ponto. O nosso ponto, o que é dado aos homens é a luta. E aí volta aquela frase do Júlio César: eu amo mais o nome da honra do que o tema morte. Então,
o que eu acho que as pessoas têm que ter filhos para fazer parte de uma transformação que é o futuro, que não é a transformação que vai acontecer agora. Eu já falei isso, eu acho que a geração que vai mudar as coisas é a alfa. Eu acho que a millennial vai começar o processo, é uma geração ainda... O pessoal que é genuinamente red pill mesmo, né? O pessoal que genuinamente tá na luta cultural, os millennials são só o começo, eles são o João Batista da história, eles só vão dar as primeiras pedras, e eu sou da geração millennial, eu sou o começo da história. Eu acho que estou bem no começo. Claro que as gerações que vieram antes são os avós da mudança que a gente está vivendo, mas aqui é só o começo, primeira pedra. O Z vai ter muitos anos ainda de que vai tomar pancada na cabeça e vai se lascar muito. E eu acho que o começo da transformação vai vir com a geração alfa, que é quem está nascendo agora. Porque a geração alfa, ela em muitos aspectos ela está sendo a primeira geração pós iPad, sabe? Em que sentido? É a geração que já não está sendo criada totalmente no iPad. Que ela já está sendo criada em valor católico, cristão, verdadeiro. E que ela já está recebendo realmente uma... Estão falando alfa depois de 2010, mas eu talvez ainda... o que eu me refiro é a galera que está nascendo agora mesmo, que ainda inclui a geração alfa, né? Porque 2010 ainda... Eu acho ainda muito Z, muito próximo do Z. Eu estou me referindo especialmente a quem está nascendo agora. Filhos desses milênios que quiseram ter filhos, sabe? Eu acho que essa galera é a que vai começar a mudança de verdade. É a que vai fazer a mudança de verdade. Parabéns por nos doar a você, é corajoso. Porque essa galera agora, só quem tem filho mesmo, cada vez mais é quem quer ter filho mesmo, quem quer ter uma família de verdade. A galera que tá tendo filho, cada dia que passa, você tem que ser mais normal pra ter um filho, sabe? Então eu entendo que a geração alfa, eu acho que assim, quem é da geração milênio que tá conversando, a gente tem que abrir o espaço. Nós não somos quem vai ver a mudança que a gente quer ver, não. Nós vamos lutar até o final e a gente não vai ver a mudança. A geração Z, ela, ela vai pegar muita pancadaria, eu acho. Eu não acho também que ela vai ver a mudança. Eu acho que a geração alfa vai ver a mudança. E eu acho que o nome é simbólico, entendeu? Eu acho que o nome é totalmente simbólico. Agora, para isso, não tem o que fazer. Quem vai ter os filhos alfa? As gerações estão assistindo isso aqui, né? Então, meio que quem vai ter que gestar essa geração são vocês, entendeu? Os filhos os guerreiros do Sojalipse, sabe? Os dissidentes do Sojalipse vão ser gerados por vocês que estão assistindo, não tem outra pessoa. Se vocês não quiserem ter filho, quiserem ter 60 anos e não ter filho, e não ter um relacionamento, e não procurar nada, nós somos as últimas gerações de Serra Perdida. Por sinal, os nomes são simbólicos de novo, né? Porque é Z, é Y e Z, e depois vem Alpha. E eu acho... Geração Sigma é o nome da hora. Eu gosto desse nome. Geração Sigma é da hora. E eu acho que a grande... a grande coisa é gerar essas pessoas dessa... A galera rica, o Sojalipse. Quando vem a geração Sigma, sei lá, a gente pode também mudar o nome e chamar... chutar o balde dos sociólogos aí. É que Alpha já é um nome bem da hora, né? Mas sei lá, também a gente pode chutar o balde e chamar de Sigma geração. Então essa geração Sigma seria um nome muito da hora, né? Imagina, a geração Sigma... a geração Sigma é um nome que já dá uma pancada na cara da discussão, né? Mas é isso. Então, eu acho que para muitas pessoas nós estamos começando a gerar, e quem não tá pode entrar nessa luta, a geração que vai mudar as coisas. Agora, para quem gestará a próxima geração será você. Bom, em termos biológicos eu já gerei 4. Eu vou ter filho igual os Grace, entendeu?
Quero ter tanto filho quanto os Grace, sabe? Quantos filhos tem o Hélio Grace? Quantos Graces são, afinal? Quantos Grace tem? Eu falei isso hoje na academia lá do Jiu-Jitsu. Falei, cara, vou ter filho igual o Grace. Quantos filhos tem os Grace, cara? Quem sabe aí? Quem que é os Grace fans aí, que sabe tudo dos Grace? Quantos filhos tem os Grace? Quantos Graces são? São 6.000 Graces? Eu acho que é isso aí, entendeu? O princípio é Grace, sabe? E o bom dos Grace não é só que eles geraram muitos filhos. É que eles geraram os filhos no jiu-jitsu. É a mesma coisa. Só que não necessariamente no jiu-jitsu. É com os valores certos, sabe? Do qual o jiu-jitsu eu acho que faz parte, ele tem um papel importante. Mas é o bloco inteiro de valores. Tem que ter filho igual. Ó, o Carlos Grace teve 21 filhos. E o Hélio Grace teve 11. Então tem que gerar filho, entendeu? Eu acho que a Grace Pill tem que tomar, entendeu? Acho que a galera tem que tomar a Grace Pill, sabe? Muito mais raiz, né, cara? Vamos lá, né? Pra galera que ainda tá presa na mentalidade do tipo, não dá pra ter filho no mundo de hoje, bicho. O Hélio Grace. Os Grace estão muito à frente. O Carlos Grace com 21, velho, tá muito à frente da sua. A família Grace tá muito acima da sua visão, entendeu? Os caras criaram um império global. Só tendo filho. Não só tendo filho. Ó, simbolicamente os Grace resumem o que eu tô falando. Muita pancadaria e muito filho, cara. Olha o efeito, entendeu? Os caras dominaram o mundo. Então é isso. Então essa minha. A Grace Pill, ou Abraão Pill, ou como você quiser. É... Tem que gerar filho pra pagar pensão. Não, bicho, tem que gerar filho para os seus filhos gerarem dinheiro e começar um movimento Stonks. Não é pra pagar. Não é, você não tá entendendo. O ciclo do negócio, cara, é que chega um ponto que os seus filhos estão abrindo as academias da sua franquia e daí você agora tá gerando. Cara, é um outro. É um, é um outro grau de visão, entendeu? E eu acho que tem disso, estou usando os gregos só como símbolo, mas distintamente penso numa visão cristã. Tá bom, gente? Beleza. Os caras estão brincando aqui, bom demográfico, chineses, muçulmanos e igrejas. Os chineses estão envelhecendo, tá? A China tá com uma taxa de demografia muito baixa. Por causa daquele negócio de política do filho único, tá todo mundo envelhecendo no país. E eles não conseguem reverter. Minhas avós, 14, 12 anos, meus filhos, 5 anos, só tem um. Já incentiva a ter no mínimo 4 filhos. Beleza, gente. Cara, só uma última frase que mandaram muito boa aqui, eu tenho que ler antes de encerrar a live. O cara mandou. O cara quase resumiu lá. Geração alfa, homeschooling, jiu-jitsu aos 4 anos, decora o catecismo aos 7. Só faço uma correção, dá pra decorar o catecismo com 5, entendeu? Nunca pensei que ia salvar o mundo tendo filho. Sim, você pode salvar o mundo tendo filho, só que assim, o ponto não é só ter os filhos, você tem que educar eles da maneira correta pra salvar o mundo, senão não adianta nada, tá? E não adianta você entregar o seu filho pros progressistas criar ele e virarem progressistas. É isso aí, gente. Um grande abraço aí pra todos. E até. E o Grace ainda morreu com. Os caras estão falando aí, o Grace ainda morreu 90 anos, né, velho? Que é isso. Impressionante. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Até amanhã, meio-dia e 10. Galera falando, catecismo é meio grande pra decorar. Erro seu. Não fez meu curso de leitura e memória. Não entrou lá no guilhermefreire.net e fez o curso de leitura e memória. Quem fez, bicho, decora o catecismo inteiro. Garanto. É só botar o esforço que decora o catecismo inteiro. Ou pelo menos resume o negócio. Então se alguém não entrou, lembrando, entrem lá no Telegram. Entrem lá, guilhermefreire.net. Quem tá aqui até o final, entra lá, guilhermefreire.net. E é isso, um abraço.